Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos em poucos, né? Mas eu creio que a bênção é para os poucos que estão aqui, né? Aqueles que não vieram, perderam a bênção, né? Porque é dessa forma. Muitas das vezes nós deixamos de estar na casa do Senhor para fazer outras coisas que não vai levar a nada, né? Então, que a bênção de Deus seja sobre cada um, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Primeiramente, irmãos, queria compartilhar com os irmãos aí dos acontecimentos que está nesse mundo, né, tenebroso. Ataque às crianças, famílias chorando, né, a falta da criança, porque não é fácil um pai e uma mãe ver um filho morrer dessa forma, né? Então a gente causa uma tristeza muito grande no coração da gente, porque a gente se sente no lugar da pessoa, a gente se coloca no lugar daquela pessoa, assim como Jesus se colocou em nosso lugar. E a gente sente, irmãos, a gente sente assim uma tristeza muito grande quando a gente vê um acontecimento desse. E não há explicação para isso, mas a gente vê que as pessoas estão longe de Deus, as pessoas elas estão partindo para um lado onde a palavra do Senhor já diz que o amor de muitos se esfriaria, né? E o amor das pessoas um pelo outro se esfriou, está praticamente gelado, até mesmo dentro das igrejas já não há aquele amor fraternal, aquele amor mesmo constante de coração, irmãos, sabe? Essas coisas acabou. Sabe por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. O próprio Jesus, quando ele andou nessa terra, quando ele andou neste mundo, ele era um homem que ele só fazia o bem. Ele pregava as boas novas, ele curava, ele alimentava o povo. Ele só fazia coisa boa. E o que fizeram com ele, né? Tá certo que se cumpriu a palavra do Senhor também, né? Se cumpriu o que está escrito lá em Isaías. Ele foi levado como ovelha muda. Então, irmãos, mas a gente vê que realmente a palavra do Senhor só está se cumprindo. E o povo está se deixando levar pelas coisas do mundo, pelas correrias, né? Está se deixando levar. Estão esquecendo da palavra de Deus. Estão deixando Deus de lado, praticamente. Esqueceram do Deus, do que Ele pode fazer. Eu estava vendo uma mãe que perdeu a filha. E ela se dobrou o joelho no meio da rua e começou a orar. Começou a clamar ao Senhor. E ela citou aquela passagem lá que fala: Deus me deu e Ele tomou, Ele levou. Irmãos, é triste, mas quando a pessoa está firmada em Cristo, quando a pessoa está firmada na palavra de Deus, ele sabe que aquilo que aconteceu é triste, sim, mas a pessoa ela tem Deus no coração, ela consegue buscar ainda a Deus, enquanto que muitas vezes nós estamos por situação boa, nossos filhos estão aí e nós deixamos de estar na igreja, de estar ouvindo a palavra do Senhor, né? E quando a gente vê uma pessoa dessa forma, o que essa mãe passou e está passando, é só Deus para confortar o coração dela mesmo, é só Deus. A gente não tem palavra, né? A gente chegar perto de uma pessoa dessa, a gente fica sem palavra. Eu creio que a gente corta tanto o coração da gente que é perigo a gente começar a chorar junto, sem ter palavras, porque dói, né? E a gente vê que realmente esse mundo, irmãos, jaz do maligno, porque ele sabe também, ele sabe que a vinda do Filho do Homem está próxima, ele sabe que ele vai vir, e ele está se levantando, ele está usando pessoas, porque uma pessoa que não está endemoniada, ela não faz esse tipo de coisa, ela não tem coragem, não faz. A pessoa tem que estar endemoniada, drogada, porque o inimigo, muitas vezes ele usa até
faz com que a pessoa use a droga, porque através da droga aquela pessoa faça essas coisas ruins que não agradam ao Senhor, mas agradam a Ele, né? Porque é mais uma alma que está se perdendo praticamente. Só se haver um arrependimento mesmo de dentro do coração, e mesmo assim ele tem que pagar pelo erro, porque lá no começo o nosso Deus, Ele já fez o homem pagar pelo erro, né? Que Ele fez lá com Adão e Eva. Você vai comer do suor do teu rosto, vai ser a consequência do teu pecado. E Eva ia ter dor de parto, também consequência do pecado. E a gente vê, irmãos, que as coisas estão ficando ruins. E a gente vê muitas pessoas falando que o homem vai fechar a igreja. O homem, não, quem vai fechar a igreja somos nós mesmos. Os próprios cristãos, as pessoas que se dizem evangélicos que vão fechar as igrejas. Sabe por quê? Porque eles não têm tido coragem de se levantar e estar na casa do Senhor. Antigamente, até esse dia eu estava meditando. Antigamente a gente vinha na escola bíblica, vinha na igreja, vinha estudar a palavra do Senhor, sabe? Fazia aquela conversa gostosa assim da palavra do Senhor. Era tão bom. Agora, devido aos acontecimentos, as pessoas não querem estar na igreja. Aí o pastor Paulo, até não só aqui, mas em outros lugares também, as pessoas estão fazendo online. Por quê? Porque as pessoas que não querem vir, ele se sente confortável na casa dele. E muitas das vezes ele nem ouve a palavra, nada, ele nem está ouvindo o que está sendo pregado, o que está sendo falado. O gostoso mesmo era naquela época que a gente vinha na escola bíblica, trazia uma caneta. A Sônia mesmo lembra disso, a Sônia levava a caneta, escrevia tudo. Eu não sou muito de escrever, né? Eu não gosto muito de escrever não, isso aí não é minha área. Mas a Sônia levava o caderno, escrevia e tal. E sabe, era muito bom, a gente aprendia muito da palavra de Deus dessa forma. Porque você consegue dialogar com os irmãos na escola bíblica. E está acabando isso também. E uma época o pastor até disse, onde a gente congregava, ele falou, não adianta mudar a escola bíblica para terça-feira, para quinta-feira, para sábado, sabe? Ele falava, aqueles que têm que vir, eles vão vir. Aqueles que não têm de vir, não vai vir. E pronto, pode colocar o dia que quiser. É a mesma coisa nos cultos de oração. É a mesma coisa, pode mudar o dia que você quiser. A pessoa que não tem de vir, ele não vai vir e acabou. Vai ser dessa forma. E é bom a gente nem perguntar para a pessoa por que ele não veio, sabe para quê? Para ele não mentir duas vezes. Porque fica inventando desculpas, sabe? Fica mentindo. Então, a gente nem pergunta para não acontecer isso, para a pessoa não mentir duas vezes. Nós temos que ser sinceros, né? E então está faltando muito isso. Às vezes a gente está falando o que está acontecendo no mundo, mas a culpa também é nossa. Nós somos culpados também, porque nós não estamos buscando a Deus da forma que precisa. Não estamos. Muitas das vezes nós começamos a buscar ao Senhor quando nós se vemos em situações difíceis, situações que nós não vemos saída. Aí, pelo conhecimento da palavra e o conhecimento que nós temos de Deus, que Ele é um Pai amoroso, um Pai cheio de misericórdia pelas nossas vidas, nós apelamos. Aí nós vamos buscar o Senhor. Mas por quê? Chegou naquele limite de dificuldade. E muitas das vezes Ele deixa nós passar por essa dificuldade para que nós lembramos, para lembrar que existe um Deus. Só para isso. E muitas das vezes quando nós estamos em situação boa, achamos que é pela nossa força, achamos que é por nós mesmos, né? Quantas pessoas, a gente já viu testemunhar, falar assim, Senhor, prepara um emprego para mim, Senhor, prepara um trabalho para mim. Aí, Deus prepara um trabalho para ele. Cadê o irmão da igreja? Ele fala, Senhor, eu vou ser fiel no dízimo, na oferta, Senhor. Primeiro pagamento meu, vou fazer isso, fazer aquilo. E sabe, irmãos, o que acontece? A palavra do Senhor diz que isso, se ele não cumprir com o voto dele com Deus, ele não está fazendo voto para mim, para o homem, não. Ele está fazendo um voto com Deus. E a Bíblia fala que nós não devemos fazer voto de tolo. Aquilo que nós não podemos cumprir, não faça o voto. Porque Deus, Ele não é brinquedo.
Deus não é brinquedo. Assim como também o nosso inimigo, ele não é brincadeira. Com Deus não se brinca. Ele não é brincadeira. E nós estamos, irmãos, dessa forma. Estamos levando a palavra de Deus a qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Não estamos mais levantando as madrugadas, orando ao Senhor. Se preocupamos com... Muitas vezes, eu falo por mim, irmãos. Não estou nem falando por ninguém, é por mim. Quantas vezes, até a Sônia fala, puxa vida, às vezes a gente perde tanto tempo no celular, vendo coisas que não edifica a vida da gente, né? Ao invés de estar lendo a palavra, ao invés de estar orando, né? Edificando a nossa vida, o nosso lar. Não. Você fala assim, a hora que eu quiser buscar o Senhor, Ele está lá, Ele me atende. É bem dessa forma, irmãos. Eu tenho uns livros de teologia lá, tenho uns par deles lá. E assim, a gente começa a ler aqueles livros, a gente aprende muito, sabe? A gente começa a aprender muito da palavra de Deus. Coisas que às vezes está assim... A gente lê na palavra e a gente acaba não entendendo o que está dizendo a palavra. E a gente começa a ler esses livros. E a gente começa a aprender muito da palavra de Deus. E a gente fala assim, ó, com a gente mesmo, a gente fala, está faltando eu buscar mais de Deus, aprender mais da palavra. Está faltando eu buscar mais, né? Não é o irmão que tem que buscar por mim, nem o outro, não, é eu. Né? Então, irmãos, é triste os acontecimentos desse mundo, mas nós sabemos que a volta do Senhor está próxima, porque Jesus, quando Ele andou na terra, o que Ele fazia? Ele ia lá, tinha um aleijado, Ele ia lá, curava. Tinha um cego, Ele fazia aquele cego enxergar. Tinha um coxo, fazia se levantar. As pessoas estavam com fome, alimentava, né? E muitas das vezes nós, irmãos, não estamos alimentando nem as pessoas com a palavra de Deus, nem isso estamos fazendo. Nós estamos dessa forma. Nós estamos frios, sabe? Estamos gelados. Então, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos, não é pregação, irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia aí. Ezequiel capítulo 37, é uma passagem bem conhecida. Passagem bem conhecida. Eu queria ler primeiro, irmãos, um pedacinho, um trechinho, aqui do capítulo 36 de Ezequiel. Capítulo 36, primeiro, verso 26. Ezequiel 36, verso 26. Diz assim, ó: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito. Olha, irmãos, veja que aqui em cima, no verso 26, ele coloca assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito. Esse aqui não é o Espírito Santo ainda. Aqui no verso abaixo já está escrito com letra maiúscula. Esse sim é o Espírito Santo de Deus. Quando escreve Espírito com letra minúscula, é o Espírito de vida. E quando se escreve Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Aí está se referindo ao Espírito Santo. Então, irmãos, por que ele disse isso? Porque aquele povo de Israel também estava distante do Senhor. Eles estavam servindo a outros deuses, estavam seguindo outros reis. E eles ali
tinha se desviado dos caminhos do Senhor, mas o Senhor diz para eles, e assim Ele fala nos dias de hoje para nós, que Ele vai dar um coração novo para nós, um coração transformado, né? Vai dar um coração de carne para nós, um coração que busca mais o Senhor, e vai colocar em nós o Espírito para que nós possamos buscar ao Senhor. Agora, irmãos, feche seus olhos, irmãos, assim assentado mesmo, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, Senhor. Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de cada um de nós, ó Pai, a começar, Senhor, aqui por mim, Senhor, porque eu preciso tanto, Senhor, do Teu Espírito, ó Pai. Eu preciso, Senhor, que o Senhor toque em mim, Senhor, para que cada um, Senhor, que está aqui também nesta noite, Senhor, seja tocado, ó Pai. Assim como conforme, Senhor, Pedro se encheu do Espírito naquela noite do Pentecoste, ó Pai. Senhor, que nesta noite nós também, Senhor, possamos se encher do Teu Espírito, ó Pai. Não importa, Senhor, a quantidade de pessoas, ó Pai, porque a palavra do Senhor nos diz, Senhor, que onde estiver 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. E eu creio que o Senhor está aqui no meio de nós, ó Pai. E o Teu Espírito, ó Pai, faz morada em nós. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui no capítulo 37, que fala sobre o vale de ossos secos. Eu creio que todo mundo conhece essa passagem. Isso aqui também, irmãos, serve muito bem para nós. A palavra do Senhor veio a Ezequiel e diz ali que o Senhor fala com ele se ele acreditava que aqueles ossos poderiam viver. E ele diz: Tu sabes, Senhor, Tu sabes. Mas, sabe, irmãos, esse vale de ossos secos era o povo de Israel. O povo de Israel estava distante do Senhor. Eles estavam como ossos secos mesmo, sabe, sem vida, sem buscar a Deus. E muitas das vezes nós estamos dessa forma, estamos como esses ossos secos. Secos não, ali diz sequíssimo, né? Sequíssimo, não tinha nada de espírito de vida ali que buscasse ao Senhor. Aquele povo estava longe do Senhor, né? Eles estavam servindo a outros deuses, estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Então Deus mostra para Ezequiel naquela visão, que era para ele profetizar sobre aquele povo, que aquele povo ia formar um grande exército. O povo de Israel ia se levantar novamente, ia levantar um grande exército ali, contra o inimigo. Não é o inimigo, irmãos, assim, muitas vezes nós levamos pelo lado que o inimigo nosso é um ser que nós podemos ver. Não, o inimigo ali que estava derrubando o povo de Israel é o inimigo que é no invisível, no mundo espiritual. Tanto é que Ezequiel foi levado no mundo espiritual. Ele foi levado em espírito, para que Deus revelasse para ele como estava aquele povo. E nos dias de hoje, irmãos, é dessa forma que nós estamos. Nós estamos dessa forma, deixando o Senhor de lado. Nós estamos com esse vale de ossos secos. Estamos, sabe? Mas eu creio, irmãos, que assim como aquele povo que estava ali como osso sequíssimo, e foi colocado ali vida sobre aqueles ossos, cada osso juntou ao seu osso, né? E criou pele, criou carne. Eu creio, irmãos, que nós também vamos se levantar como um grande exército do Senhor. Vamos nos encher do Espírito de Deus, porque é isso que Ele quer. Por isso que eu disse, quando foi passado para eu fazer a campanha, eu falei sobre esse tema. Por quê? Porque esse tema, irmãos, não é para acabar em 7, quinta-feira, não. Isso aí é para levar para o resto da vida. É para você sempre estar meditando na palavra, sempre estar buscando ser cheio do Espírito, sempre lembrando das coisas que
foi pregado, que foi falado para você, para que você se lembre que sem o Espírito Santo de Deus, a nossa vida fica sem rumo, sem direção. Quando Jesus falou para os discípulos dele, para eles ficarem até que descesse o Espírito sobre eles, e eles esperaram. Foi até engraçado, irmãos, porque Jesus, ele já tinha comentado antes com os discípulos dele que ele ia ser morto. Ele ia ser morto. E só que ele comentou também que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Só que quando Jesus foi crucificado, os discípulos ficaram perdidos. Eles não sabiam o que fazer. Eles falaram: e agora? Aquele homem que disse que ia reconstruir o templo, aquele homem que falou que nós ia estar com ele, onde ele estivesse, cadê aquele homem? Eu creio que eles pensaram dessa forma. Onde está? Acabou para nós. Acabou, o que nós vamos fazer agora sem ele? O grande mestre nosso. Mas eles esqueceram, irmãos, que Jesus tinha afirmado que ao terceiro dia ele ressuscitaria, né? E ele não ia deixar eles órfãos, e ele ia enviar o Consolador, que estaria conosco, não só para eles, mas para nós também. Estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, irmãos, muitas das vezes nós vemos algo acontecer e falamos assim: nossa, aquele pastor, aquele homem se foi, e agora, o que será de mim? Uma vez eu conversando com um rapaz, ele falou que o pai da fé dele tinha morrido, e ele tinha parado no caminho, se desviado dos caminhos do Senhor, porque aquele homem tinha morrido. Eu falei: então sua fé não estava firmada em Deus, estava firmada no homem. O homem vai morrer mesmo, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas eu falei para ele: só que também tem a palavrinha que diz que o Senhor nosso Deus nos daria vida, e vida com abundância, né? Se você crê, você vê a glória de Deus. Nós vemos lá a passagem lá em Atos, Estevão, um homem temente a Deus, um homem que através da oração dele as pessoas eram curadas. E o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado. E ele falou igualzinho, olha, faltou poucas palavras para ele dizer igual Jesus falou. E ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, e ele disse: Senhor, não impute esse pecado sobre eles. Assim como Jesus naquela cruz: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. A palavra foi quase a mesma, né? Mas por quê? Porque eram pessoas cheias do Espírito, pessoas que era temente a Deus, pessoas que estavam buscando ao Senhor. A pessoa que estava ali sempre buscando. E muitas das vezes nós oramos aí 5 minutos, já, nossa, ô Senhor, já quero receber minha bênção, que eu já orei 5 minutos. O Senhor olha de lá: amém, meu filho, você já está sendo abençoado, você tem saúde, você tem o que comer, o que beber, você tem uma casa para morar, tá bom, né? É dessa forma, irmãos. Nós somos assim. Às vezes nós pegamos a palavra do Senhor para dar uma lidinha ali, ficamos ali uns 10, 15 minutos ali, fechar a palavra do Senhor, né? E queremos aprender da palavra do Senhor, queremos gravar os versículos. Para isso, irmão, nós temos que ler muito, temos que meditar mesmo na palavra, porque o Senhor diz: medita na palavra dia e noite, né? Para meditar. Eu acho interessante também aquela passagem lá de Atos, que fala lá dos crentes de Bereia. Acho que os irmãos já ouviram falar. O apóstolo Paulo pregava, né? Não era qualquer um, hein? O apóstolo Paulo.
Ele pregava para eles, falavam, e eles iam fazer o quê? Examinar a Escritura. Será que ele está falando a verdade? Será que é isso que ele está falando? Então eles iam meditar na palavra. Eles iam lá ver se realmente era aquilo. Porque nós, irmãos, não podemos se alimentar somente daquilo que os outros falam para nós. Nós temos que buscar dentro da palavra, se alimentar dentro da palavra do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Temos que buscar mais e mais, se aprofundar na palavra. Aí o Senhor vai falar conosco. Amém, irmãos? Então, irmãos, que nessa noite o Senhor possa falar ao teu coração. Eu quero ler mais um trechinho aqui de Ezequiel, aqui, irmãos. Quero ler aqui do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito, pelo Espírito, letra maiúscula, certo? Pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, irmãos, por que eu falo que era o povo de Israel? Porque como que Deus ia falar com ele para ele falar com os ossos, e os ossos iam ouvir? Não tem como, né? Então eles estavam secos espiritualmente, longe do Senhor. Então eles podiam ouvir, porque ossos não iam poder ouvir, né? Então eles podiam ouvir a palavra do Senhor, ouvir o que o profeta estava falando. Aí verso 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito, aqui já é o Espírito de vida, tá? Que é a letra minúscula. Em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estando de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu. Está vendo? Então ele está dizendo aqui, povo meu. Então ele estava falando com o povo de Israel, né? Isso era o povo de Israel.
e vos trarei a terra de Israel. Eu creio, irmãos, que quando ele diz assim, vos trarei a terra de Israel, eu creio que era o povo que estava espalhado, né? É um povo que estava sendo escravizado, um povo que estava longe da terra de Israel. Então, o profeta Ezequiel é usado por Deus para levar essa profecia ao povo, para trazer aquele povo de volta à terra que Deus prometeu para eles, né? E nós, irmãos, o que nós temos que fazer? O que Deus prometeu para nós? Se nós seguirmos os caminhos do Senhor, Ele prometeu uma coisa tão maravilhosa, irmãos, que não tem nada nesse mundo que seja melhor do que o que Deus prometeu para nós, a vida eterna. O gozo na glória do Senhor, é isso que Ele prometeu para nós. Quer coisa melhor que isso? Tem uma passagem que os discípulos de Jesus, eles falam, e os pobres, Senhor? Ele fala, não, aos pobres não vim trazer riqueza, eu vim trazer salvação. Quer coisa melhor que isso? A salvação, irmãos. Isso que Ele veio trazer para nós. E nós temos que agarrar essa salvação. Nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Sempre buscar de Deus, aconteça o que acontecer. Nós temos que estar preparados, porque um dia Ele vai vir. Passe o tempo que passar. A palavra do Senhor diz que 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem que se passou. E o dia de ontem é como 1000 anos. É no Salmo 90 que está escrito isso. Então, irmãos, nós temos que estar preparados diante do Senhor. Por isso, busque mais a face do Senhor. Na tua casa, onde você estiver, sempre lembre que existe um Deus. Eleve seu pensamento ao Senhor. A gente foi para Peruíbe e tinha uma Bíblia lá, uma Bíblia católica muito boa, sabe? Até eu falei, vou dar uma olhada nela lá. E eu fui ver, comecei a ler. Não foge daquilo que está escrito aqui. Fora os 9 livros lá que, né, não foram escritos no grego, nem no aramaico, nem no hebraico, né? Então, esses daí fogem um pouco daquilo que foi colocado na Bíblia. Mas assim, irmãos, os ensinamentos são maravilhosos. E eu estava olhando a página do Salmo 91, irmãos, estava amarela, sabe? Amarela mesmo. E faltando até um pedacinho. Então, irmãos, muitas vezes a pessoa, eles pegam a Bíblia e deixam aberto lá no Salmo 91 ou Salmo 23, mas se a pessoa não ler, se não meditar na palavra do Senhor, de nada vale. Porque se nós formos ver, o inimigo, ele conhece a palavra do Senhor. Ele conhece muito melhor que nós, né? Então, o fato da Bíblia estar aberta é a mesma coisa que qualquer outro livro aberto. Se não for para a pessoa meditar, buscar do Senhor, não adianta. E a gente vê essas coisas e a pessoa acha que ele está agradando a Deus. Não, porque lá eu tenho a Bíblia, lá o Salmo 91 está aberto, Salmo 23. Mas se você perguntar para ele, mas o que está escrito lá no Salmo? O Salmo 23, até muitas das vezes, eles sabe o comecinho lá que diz, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso aí gosta, né? É bom. Mas só que eles esquecem que não vai faltar luta, tribulação, assim como o apóstolo Paulo, né? E quando ele fala lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se você ler o texto antes, o contexto, você vê o que ele passou. Passou fome, dificuldade, foi açoitado. Mas lá ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Irmãos, vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia.
Eu queria que o Ministério do Louvor viesse aqui à frente para cantar aquela música, ela descerá sobre ti o Espírito. Então, irmãos, e a gente vê, né, que precisamos realmente buscar, precisamos realmente, irmãos, estar ligado com o nosso Pai Celestial, para que as coisas aconteçam no mundo espiritual para nós também. Os livramentos de Deus, em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá.
Senhor Deus e amado Pai, eu agradeço ao Senhor, ó Pai. Agradeço de todo o meu coração, ó Pai, por cada vida, Senhor, que compareceu aqui nesta noite, ó Pai. Aqueles que não vieram, Senhor, que o Senhor possa tocar, Senhor, no mais profundo de cada um, para que no próximo culto, Senhor, eles estejam aqui conosco, ó Pai, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa incomodar, Senhor, cada um que está no lar agora, ó Pai. E eles possam sentir o desejo, ó Pai, um desejo ardente no coração, ó Pai, de estar na Tua casa, Senhor. Louvando e engrandecendo o Teu santo nome e recebendo as Tuas bênçãos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor, o amor e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um e permaneça com cada um, desde agora e para todo sempre. Amém. Coloque sua mão sobre a cabeça, será como óleo derramado sobre a sua cabeça e descendo sobre as suas orlas, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no seu irmão, cumprimente ele em nome de Jesus. Amém.